Boa noite a todos. É com muita satisfação que a gente se reúne mais uma vez aqui para realizarmos esse trabalho de palestra, esse novo formato, que é esse formato home office. E vamos abordar hoje o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu quero convidar todos vocês a nesse momento a gente se unir em oração, se unir em comunhão de pensamento com essa espiritualidade tão maravilhosa que nos assiste no Centro Espírita e também nos assiste nessa extensão, nesse trabalho que a gente realiza em virtude da situação que a gente se encontra, né? De uma forma diferente, nesse formato aí home office. É muito importante nesse momento a gente abordar, né? Já que a gente vive essa conjuntura, já que a gente vive essa coisa que para nós, pelo menos para nossa geração é inédita, né? A gente se comportar de duas formas. Ou, como a gente diz aqui, já falou em várias palestras, né? Ou sintonizando ali naquela vibração mais negativa, vendo tudo que a gente que passa na TV, se afetando com aquilo, se preocupando e deixando que isso entre no nosso ser e tenha as consequências, né, não tão boas, né? Ou então a gente vendo isso tudo com muita positividade, procurando colher o lado bom de tudo isso, que se alguma coisa vier para nós, que nos encontre, né, na positividade, no amor, porque provavelmente ao nos encontrar assim, ela vai simplesmente bater e voltar, não vai pegar na gente, né? Porque é muito importante nesse momento a gente tá otimista, a gente tá tranquilo, a gente tá equilibrado, porque isso faz toda a diferença. É isso que modifica tudo, que transforma tudo, que faz com que as coisas aconteçam. É a nossa forma de encarar a vida, é a nossa forma de encarar as situações, a nossa forma de encarar tudo que a vida apresenta pra gente. Quando a gente é pessimista, por menor que seja o problema, ele se torna grande, se torna enorme. Quando a gente é otimista, por maior que seja o problema, a gente sempre vence. E tem aquela passagem da água, né? Que a água, não importa o que ela encontra pelo caminho, ela sempre chega ao mar. Se ela encontra uma pedra, ela acha um jeito de desviar, passa por cima, passa por baixo, vai, mas ela chega no objetivo dela, que é chegar no mar. Então, sejamos otimistas como a água. E se porventura encontrarmos pedras no nosso caminho, né, que a gente saiba contorná-las com todo amor, toda a paz e toda a tranquilidade que a gente puder ter. Então, eu convido a todos, então, a nos unirmos em oração, juntamente com a espiritualidade presente, e emanarmos o nosso pensamento a Deus, pedindo nesse momento, Pai, a Tua orientação, a Tua proteção, a proteção das equipes espirituais responsáveis por esse trabalho de palestra, que nos oriente, nos intua e nos proteja. E ao nos unirmos em oração, que a gente acesse, Pai, essas energias tão maravilhosas que vêm do alto, que possam nos transformar, nos transmutar e nos curar, né, dos nossos pensamentos, das nossas ações, do nosso corpo, o que for, né? O que a gente encontrar, que ela encontre pela frente, que ela possa transmutar, mudar e modificar. E assim, querido amado Pai, em Teu nome então, damos por aberto o nosso trabalho de palestra da noite de hoje. Que assim seja. Bom, então, hoje vamos falar do capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo, ele faz parte dos 4 pilares que compõem o Evangelho. Kardec, quando fez a codificação, melhor, quando ele compilou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele escolheu esses 4 temas como os temas mais importantes, que seriam os pilares da doutrina expressada aqui no Evangelho. Que são eles, né? Capítulos que a gente já abordou em semanas anteriores. Que são eles, lá no primeiro, eu não vim destruir a lei, onde Jesus deixa muito claro que ele não veio destruir toda a lei que já existia, mas dar complemento, né, em amplificar, em ampliar aquela lei, modificando pequenos trechos, não destruindo, né, corrigindo o curso. Então, tirando aquela lei onde existia
olho por olho, dente por dente, instituindo a lei de amor. No capítulo 2, onde ele aborda o meu reino não é deste mundo, então deixa muito claro que existe sim algo depois que a gente passa a passagem, depois da morte, e que existe esse reino maior da onde Jesus advém, onde nós todos advemos e para onde nós todos vamos, né? Que é o reino de Deus, né? No capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, onde ele nos ajuda e nos auxilia a ampliar um pouco as nossas perspectivas em relação ao que existe, né? Onde ele coloca ali que a casa do Pai é o universo e que existem muitas moradas nessa casa. E o quarto, que é o capítulo de hoje, ninguém pode ver o reino de Deus não nascer de novo. E aí ele faz uma alusão muito clara mesmo, à reencarnação, aquilo que é uma dos pilares da doutrina espírita. Eu vou fazer aqui a leitura do trechinho do Evangelho, só para a gente entrar, contextualizar com o capítulo, né? Mas antes disso, eu quero fazer um parênteses, antes que eu me esqueça. Na semana passada, lá no capítulo 3, eu cometi um pequeno errinho, né? Quando eu mensurei lá a velocidade da luz, onde eu falei lá, se não me engano, que era 3.000 km por segundo. E vocês carinhosamente acolheram e não me criticaram, né? Mas corrigindo, a velocidade da luz são 300.000 km por segundo. Só um pequeno parênteses aí para ficar claro, para ficar correto, né? Então quem assistiu a palestra da semana passada deve ter achado estranho. Então, só para deixar correto esse número que é importante. Bom, contextualizando então o que está lá escrito em João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Eu vou pegar um pequeno pedaço aqui só para a gente entrar então no contexto desse capítulo. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus, para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aqui ele deixa claro, né? O que é esse nascer de novo? Bem, até o advento da vinda de Jesus, os hebreus, os judeus da época, eles acreditavam que a vida não cessava com a morte. Que existiu, a luz aqui apagou, o sensor aqui desligou a luz. Que existia a vida, a sequência da vida após a morte. Mas era algo assim muito vago, eles não tinham assim maiores detalhes, era algo assim, era uma ideia que existia. E eles até havia uma confusãozinha ali entre reencarnação, ressurreição, existia um dilema ali. Jesus vem clarear isso, né, da forma como podia ser clareado na época, né? Porque a gente sabe que as grandes verdades de Jesus, elas foram ditas, mas não foram compreendidas, como muitas a gente não consegue compreender até hoje, né? Então, muito ele se utilizou de parábolas para expressar isso, né? Bom, mas então com o advento de Jesus é trazido então a ideia da reencarnação. E ela é aceita e trabalhada como uma verdade. E essa ideia da reencarnação, ela foi aceita até o século VI depois de Cristo. Então, até então a igreja romana da época aceitava a reencarnação como uma verdade. Foi lá no século VI, em 553 depois de Cristo, no Concílio de Constantinopla, que foi instituído, foi banido a reencarnação dos dogmas da igreja. E por um detalhe curioso, o imperador bizantino na época, que era Justiniano, ele tinha uma esposa chamada Teodora. E Teodora era uma mulher bastante má, severa. E por solicitação dela, Justiniano pressiona o Papa da época, então, a retirar esse como um dogma da igreja, porque ela tinha muito medo, né, como a gente fala aqui, da colheita.
Então, vamos tirar esse dogma da igreja, vamos resolver logo esse problema que vai ficar tudo certo. Até por uma questão ali de severidade com os escravos e tudo mais. Então, nesse concílio, no século VI, então, a reencarnação ela é banida da igreja romana. Então, deixando de ser um dogma e deixando de ser reencarnação e sendo ressurreição, né? Que é uma outra forma de entender. Bem, eu faço para a gente trabalhar um pouquinho esse tema, eu quero contar uma história que eu acho que é um exemplo, na verdade, que acho que todo mundo tem esse exemplo em casa, né? Que mesmo quem já foi pai tem esse exemplo em casa. Quando a gente espera uma criança, um nenenzinho que vai nascer, quando a gente vai ser pai pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, pela quarta, a gente tem aquele momento como um momento especial, onde a gente recebe a notícia da gravidez e começa a preparação para receber aquela criança. Então, a gente trabalha mais, a gente busca mais recursos, a gente vai atrás. Para quê? Para que a gente consiga preparar o melhor ambiente para receber aquela criança que está chegando. Com muito amor, com muito carinho. Então, a gente prepara o quartinho, a gente pinta, a gente compra as roupinhas, a gente ajeita o bercinho. E a gente prepara aquele ambiente para que aquela criança, assim que chegar, ela seja acolhida da melhor forma possível. E principalmente com muito amor. Amor da parte da mãe, da parte do pai, lá na barriga, na gestação. Vai no pré-natal, acompanha de todas as formas que a gente pode. E recebe essa criança com muito carinho, com muito amor. Quando essa criança nasce, a família, né, vem conhecer, vem ver, vem abraçar, vem curtir, traz presente, né? Então, a criança, de uma forma geral, quando ela chega numa família, ela é recebida com muito amor, com muito carinho, né? Com muito acolhimento de todos, né? Todos querem acolher, querem pegar, querem cheirar aquele bebê, né? Então é algo bem bacana, assim. Quem já viveu essa experiência sabe do que a gente está falando. É algo muito especial. Não sei se vocês lembram, uns 5, 6 anos atrás, durante uma reportagem, um repórter estava fazendo uma reportagem numa lagoa lá, se não me engano, em Minas, e quando ele filma uma sacola boiando no lago lá, quando ele recolhe isso tudo na filmagem, se não me engano era até ao vivo, não tenho bem certeza, mas na reportagem ele vai lá, retira a sacola, dentro daquela sacola tem um bebê que foi jogado no lago por uma mãe em desespero. Se a gente pegar o Google e colocar fatos parecidos ali, a gente vai encontrar N situações de crianças que são depositadas em cestas de lixo. E a gente para e pensa, puxa vida, que Deus é esse que dá para um, ele dá uma família que acolhe, que dá todo carinho, todo amor, e para outro é depositado num cesto de lixo. Por que um tem tudo, o outro não tem nada? Porque pensa lá, existe uma vida, vivemos uma vez, ao final dessa existência a gente é julgado. Se a gente foi bonzinho, a gente vai para o céu. Se a gente não foi bonzinho, a gente vai para o inferno. É assim que é defendido, é assim que funciona, né? Então, aonde está a justiça divina? O que acontece com essa justiça? Que Deus é esse? Hoje os aviões aqui estão andando bastante, né? Diz que não está tendo voo, não estão voando, né? Mas olha aí. Que Deus é esse? Que justiça é essa? É de se pensar. Tá? Quando a gente para e observa isso, a gente pensa naquele Deus, talvez alguém de vocês já tenha visto ou já tenha até feito. Então, se tiver alguma criança ouvindo, não faça. Tá? Mas lembra aquela cena clássica da criança que pega uma lupa, vai para o sol, pega as formiguinhas e queima a formiguinha com a lupa no sol. Então, para um ele deixa e para outro, né? Será que Deus é uma criança marota que brinca com a gente? Que para uns ele dá tudo, para outros ele não dá nada? Para uns ele dá uma família carinhosa, que acolhe, que dá tudo de bom e do melhor, que dá carinho, atenção, amor, acolhimento. E para outro, ele faz com que a criança nasça, já desenvolva câncer no útero da mãe. Que justiça é essa?
Que Deus é esse? Se a gente olhar por essa ótica de que só se vive uma vez, esse Deus é um ser injusto. Um Deus terrível. Agora, se a gente olhar pela ótica da reencarnação, em que não se vive apenas uma vez, e sim muitas vezes, e que a gente colhe aquilo que a gente plantou, a gente começa a ver e a enxergar a justiça em tudo isso. A justiça divina ocorrendo, acontecendo e nos permitindo resgatar, reajustar, reorganizar a nossa vida. A gente está preso a algumas leis. Lei do trabalho, lei do progresso, lei de ação e reação, que diz o seguinte, que a nossa semeadura é livre, mas a nossa colheita é obrigatória. Então tudo aquilo que a gente fizer, a gente vai colher. Ou melhor, tudo aquele que a gente causou para o outro, ou para nós mesmos, a gente vai reparar. E tem aquelas formas como a gente fala lá no centro, né? Tu pode reparar com dor, tu pode reparar com amor. É uma escolha nossa. Então a gente vai abordar muito esse tema nas próximas palestras. Que a gente não precisa sofrer para reparar erros do pretérito, do passado, né? Que a gente pode reparar esses erros através do amor, através do trabalho, através do estudo, através da dedicação ao próximo, né? Em enxugar lágrimas, em aconselhar, em fazer o que a gente puder pelo próximo. Pois Pedro já dizia, um gesto de amor cobre uma imensidão de pecados. Então, só para deixar claro, a gente não entrar nesse clima temerário de que, puxa vida, eu sofro hoje tudo aquilo que eu fiz no passado, mas eu não preciso sofrer, eu posso trabalhar no amor. E esse amor, sim, vai abranger e vai ajustar tudo aquilo que eu possa vir a ter de dentro do passado. Mas bem, Jesus deixa muito claro com isso das multiplicidades das existências, que a gente não vive uma vez. A gente tem diversas reencarnações. Deus, quando nos cria, Ele nos cria simples e ignorantes e nos dá um objetivo, nos dá uma missão, aprender a amar. E nos dá uma ferramenta para isso, que é, ou melhor, algumas ferramentas para isso. Nos dá a ferramenta da encarnação, da reencarnação, o trabalho, enfim, diversas ferramentas. Mas vamos nos deter hoje na ferramenta da reencarnação. Então, somos criados lá, né? Simples e ignorantes, e a partir das experiências que vamos tendo, a gente vai adquirindo experiência, vai acumulando experiência e aprendizado, a gente vai evoluindo, crescendo em direção ao Pai. Somos como um diamante, né? Que o diamante, ao ser coletado da natureza, ele é uma pedra bruta, uma pedra feia. Mas conforme ele vai sendo lapidado, vai sendo esculpido por eu esqueci o nome daquele que faz as joias, né? Pelo artesão que esculpe as joias, né? Não sei se é o joalheiro. Enfim, conforme ele vai sendo esculpido, vai sendo trabalhado, que ele vai sendo facetado, aquela pedra bruta se transforma naquele brilhante que brilha, que reluz luz e que emana luz na luz que ele recebe. Então nós somos como um diamante, uma pedra bruta que ao passar das experiências, das existências, a gente vai sendo lapidado, burilado e se torna essa coisa resplandecente que é um diamante que emana luz, né? Então a justiça divina, ela está presente em todos os momentos, e a reencarnação, ela é uma ferramenta, né, que Deus se vale para que a gente possa aprender a amar. Bom, então como é que funciona? Somos criados simples e ignorantes e temos como objetivo aprender a amar. Temos essa ferramenta e a cada tanto em tempo a gente vem aqui para essa escola, vivencia aqui essa série, aprende tudo que a gente pode aprender aqui, volta para casa. Em casa, né, lá de lá, em casa, no mundo espiritual, a gente continua aprendendo e trabalhando, porque nada para, né? Tudo é uma constante. Então a gente continua aprendendo, continua trabalhando, continua vivenciando lá de lá, e a gente vai aprendendo uma série de coisas. Então a gente aprende muita coisa, a gente estuda muito. E chega um determinado momento
que a gente precisa botar em prática aquilo que a gente aprendeu. Então a gente recebe uma oportunidade de voltar aqui ao mundo, né, vamos chamar assim, da alta densidade, onde tudo aqui é muito mais intenso, tudo é muito mais, né, vívido. E a gente vem para cá para pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, toda aquela teoria que a gente aprendeu, a gente vem para cá para pôr em prática. E com uma grande vantagem, ao retornarmos para cá, para a experiência no corpo físico, a gente recebe uma dádiva, uma bênção. Tudo aquilo que a gente viveu, vivenciou, passou, tudo aquilo é amortecido na nossa mente. A gente sofre um esquecimento. Nós esquecemos daquele passado, daqueles passados em que muitas vezes a gente prejudicou, muitas vezes a gente assassinou, muitas vezes a gente lesou, e a gente esquece tudo aquilo. É como se zerasse ali o nosso Winchester, né? Tem uma experiência novinha em folha, a gente não lembra de nada, um zerinho. E a gente reinicia então, né? Reinicia uma nova vivência, somos acolhidos pelos nossos pais e começamos, né, a ser reeducados, né, por eles, né? Então é muito importante esse primeiro momento, a primeira infância, que vai ali, se não me engano, até os 7 anos, aonde é quando os pais conseguem pegar aquele espírito que está chegando e aquela consciência, que é uma consciência antiga, de um ser já que viveu muito, mas que está, de uma certa forma, amortecido, né? E os pais conseguem, naquele momento, imprimir naquela criança que está em desenvolvimento ali, os seus valores, a sua conduta, aquilo que é importante. Então é muito importante essa atenção que se dá a um filho. Claro que sempre, a vida toda, mas aqueles primeiros 7 anos, que é quando a gente consegue trabalhar muito melhor essas questões. Então a gente renasce, né? A gente volta à existência, nossas lembranças do passado são apagadas e a gente começa a viver numa nova família, com nossos pais, e ali a gente começa a receber deles, né, esse ensinamento. E vamos colocando em prática, né, gradativamente, tudo aquilo que a gente foi aprendendo. Então, essa é uma dádiva de Deus, né? A gente renasce dentro de um outro laboratório que é muito, que a gente pode chamar de laboratório divino, que é a família, que nos acolhe e nos prepara para a vida. E muitas vezes ali dentro daquele núcleo familiar, muitas vezes é a oficina de amor de Deus que vai fazer com que inimigos do passado, muitas vezes, né, através de laços de amor, possam se unir, se entender e se conciliar, de forma que a gente possa aparar aquelas arestas que ficaram do passado e com isso a gente possa avançar ao nosso objetivo, que é o objetivo da evolução, que é o objetivo de sermos melhores do que fomos no ontem. E com isso, né, ao retornarmos depois para casa, que é o mundo espiritual, a gente volta um pouco mais leve, um pouco mais experiente, aprendendo a amar um pouco mais. Com isso, a gente vai poder habitar habitações melhores, poder evoluir a lugares melhores, como a gente trabalhou já na semana passada, no capítulo da semana passada. Então, vem nos dar o processo que se dá, né, da evolução, do crescimento do espírito. E a reencarnação, ela é essa grande ferramenta que a gente tem, né, de evolução. Então, o recado da noite de hoje, da manhã de hoje, ou da tarde de hoje, dependendo do horário que vocês vão assistir essa palestra, é esse. Sobre a reencarnação, que ela é algo vívido na nossa vida, presente, onde diversos estudos científicos já foram apresentados sobre isso, e onde há confirmações científicas dessa existência, né, de vidas pretéritas. Algumas pessoas até se lembram de fatos, né, e quando vai verificar o fato lá existiu, enfim, né, ela é uma coisa cada vez mais palpável na nossa vida, né? Então é uma ferramenta de Deus para o nosso crescimento. E o que importa nessa vida? Muitas vezes a gente se pergunta, né, vendo por essa ótica, né, por essa ótica que foi apresentada,
de que nascemos simples, ignorantes e chegamos a um objetivo que é sermos espíritos puros, né? Onde passamos, trilhamos esse caminho de evolução que passa pelas reencarnações, que passa pelos encontros, pelos desencontros, pelos ajustes, que passa pela dor, ou também passa pelo amor, que é uma opção nossa. Mas o que a gente leva disso? Que não importa muito, ou melhor, não importa nada aquilo que a gente tem, aquilo que a gente adquiriu, os títulos que a gente conquistou, né? O esforço que a gente teve para se postar, ou enfim, para se colocar acima dos outros. Isso não tem importância nenhuma. Porque do lado de lá, quando a gente chega na espiritualidade, quem a gente foi, o que a gente era, não serve de nada. O próprio corpo que a gente tem, se a gente parar para analisar, ele não nos pertence. E quando Deus quer, Ele pega de volta. Então a gente só leva uma coisa, e isso ninguém tira da gente, isso é nosso. E essa é o verdadeiro valor que existe e a beleza que existe em tudo isso, que é a nossa experiência, o nosso crescimento, é o aprendizado que a gente adquire, é o aprendizado técnico, teórico, é o aprendizado moral, o aprender a amar, a perdoar, a esquecer, a conciliar, a se colocar a serviço do Pai, a serviço de Deus. Então é assim, é ajudar o próximo, é auxiliar com a caridade, com o amor. Isso como se diz, né? Quando a gente chega lá, não pergunta se quem tu foi, o que tu fez, mas sim quantas lágrimas tu enxugou ou que tu não deixou cair, né? Então essa é a nossa verdadeira moeda, podemos chamar assim, né? Não quem a gente foi aqui na Terra, mas tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viveu. Então não é aquela lei do ter, mas aquela lei do ser, porque isso a gente não perde nunca. Isso vai com a gente para onde for e advoga sempre a nosso favor, né? Porque a gente não pode esquecer. Existe uma continuidade. Daqui a pouco a gente volta para casa, depois a gente renasce e a gente vai ter que ajustar de alguma forma, através do amor ou pela dor, tudo aquilo que a gente já fez no passado e que a gente tem que caminhar a caminho de Deus, do amor, da paz, da luz, do crescimento nosso. Então, esse é o nosso recado para essa noite e eu quero convidar todos vocês então a gente poder agradecer a esse nosso grande Pai, a esse nosso grande Mestre Jesus, que nos ampara sempre, nos auxilia em todos os momentos da nossa vida. Então, eu convido a todos para a gente se unir em oração, agradecendo, Pai, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, apesar da distância física, mas não porque estamos unidos em pensamento, né? Então, essa nossa proximidade em pensamento e com essas novas tecnologias, a gente se une então ao pensamento a Ti, Pai, e te pede nesse momento que toda e qualquer negatividade que possa estar sobre nós, sobre os nossos corpos físicos, sobre o nosso perispírito, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, que todas elas nesse momento, Pai, sejam recolhidas, sejam elevadas ao espaço e lá sejam queimadas de forma a não prejudicar a mais nada nem a ninguém. E te pedimos nesse momento, Pai, derrama sobre nós as Tuas bênçãos de paz, de amor, de luz, de força, de equilíbrio, de forma a equilibrar nossa mente, a nossa aura, o nosso espírito, o nosso corpo, para que a gente possa estar equilibrado, tranquilos, serenos, agradecidos. Te pedimos também, Pai, que seja dado um banho em toda a nossa casa, com muita luz, de muito amor, nos nossos trabalhos, nas nossas casas, de nossos amigos, parentes, a luz falhou aqui, familiares, que todos possam receber essa energia de amor, de paz e de luz. Que assim seja. Em Teu nome, então, Pai, nós damos por encerrado o trabalho de palestra da noite de hoje. Que assim seja. Com as modernidades, né, a gente acaba utilizando os sensores, né, de presença e às vezes eles falham com a gente. Tá bom, pessoal? Então, boa noite a todos. Muito obrigado por assistirem essa palestra, acompanharem esse capítulo,
Que assim seja. Uma boa semana a todos. Tudo de bom.